Meu nome é Roberto Giuliani, eu sou um médico geneticista. Fiz a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois fui para Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, onde fiz lá residência, mestrado, doutorado. Voltei para Porto Alegre para começar um serviço de genética aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tive várias experiências no exterior, sempre trabalhando aí com essas doenças do metabolismo, as doenças lisossômicas e particularmente com as mucopolissacaridoses. E em 2023 nós abrimos aqui um novo centro de diagnóstico, tratamento, pesquisa e treinamento em doenças raras, que é a Casa dos Raros, e eu estou me dedicando bastante aí a essa iniciativa, eu diria, transformadora aí nessa área de doenças raras. O diagnóstico precoce é uma das armas mais importantes, né, para na questão de trazer um maior benefício aos pacientes com mucopolissacaridose. Nem sempre é fácil, porque às vezes o quadro começa meio devagar, até a equipe de saúde se dá conta que pode ser uma mucopolissacaridose, passam ali 2, 3, 4 anos, né? Então é importante, né, estar atento à história familiar, ver se tem algum caso na família. É importante também estar atento aos sinais assim de a face mais infiltrada, o abdômen mais aumentado, problema de articulações, né? Tem que estar atento a isso. Mas talvez a grande arma para o diagnóstico precoce seja o teste do pezinho, né? Então, a legislação brasileira estabelece que as doenças lisossômicas devem fazer parte do teste do pezinho e nós entendemos, né, que nas doenças lisossômicas é importante colocar as doenças lisossômicas tratáveis. E aí estão 5 tipos de mucopolissacaridoses entre as doenças lisossômicas tratáveis, que poderiam ser incluídas, então, no teste do pezinho. Tem inúmeras evidências de que, começando o tratamento mais cedo, né, se consegue um resultado melhor. Então é importante que as mucopolissacaridoses sejam incluídas no teste do pezinho, o tratamento seja começado cedo, né, e se tenha, né, um melhor resultado, né, isso certamente vai melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes e das suas famílias. É preciso realmente efetivar o que está na lei, que é as doenças lisossômicas devem fazer parte do teste do pezinho. Nós entendemos que entre as doenças lisossômicas devem ser priorizadas as doenças lisossômicas tratáveis. E entre elas temos 5 tipos de mucopolissacaridose: a MPS1, a MPS2, a MPS4A, a MPS6 e a MPS7. Entendemos que elas deviam estar incluídas no teste do pezinho, né, e muito esforço deve ser feito para que isso seja realmente implementado. Acho que é um desafio que nós devemos encarar para os próximos anos. Bom, eu acho que a gente pode dividir as pesquisas em duas áreas principais. Uma na área de diagnóstico, né? Existem novas ferramentas para se fazer o diagnóstico mais rápido e mais preciso das mucopolissacaridoses, teste do pezinho para algumas situações, estudos de DNA, tem também novas maneiras de analisar os GAGs, né, por métodos mais precisos que identificam exatamente qual é o tipo de GAG que está alterado. Então tem várias novidades na área de diagnóstico. Mas o que está impactando bastante são as novidades na área de tratamento, né? O tratamento para alguns tipos, hoje nós temos o transplante de medula, poucas situações, e para algumas nós temos a terapia de reposição enzimática. Na maioria dos casos, uma vez por semana, o paciente recebe uma dose da enzima na veia, né? É uma terapia intravenosa. E, embora seja um grande avanço, né, a terapia de reposição enzimática, ela tem algumas limitações, né? Por exemplo, ela não vai para o sistema nervoso. Então, nós precisamos, né, aperfeiçoar essas terapias e estão chegando, então, terapias que são capazes, embora administradas na veia, conseguem ultrapassar a barreira que separa o sangue do cérebro, chamada barreira sangue-cérebro, e chegar então, no sistema nervoso e tratar também os problemas neurológicos das mucopolissacaridoses. Essa é uma grande novidade que está chegando. E temos também, né,
como grande novidade a terapia gênica, né, em que a gente não atua na substituição da enzima, que é o caso da terapia de reposição enzimática, mas sim a gente atua na eh, dá para o paciente o gene normal, né, o gene que vai mandar fabricar a enzima normal, né? Então são novidades que estão chegando, né, tanto a terapia de reposição enzimática de segunda geração, aquela que passa a barreira sangue-cérebro, e a terapia gênica, né, que é capaz de colocar no indivíduo o gene normal que vai então dizer para a célula como ela tem que fabricar a enzima normal. Nessas terapias tem algumas que já estão assim na porta, chegando no Brasil. Por exemplo, para mucopolissacaridose tipo 2 tem uma terapia de reposição enzimática que é capaz de cruzar a barreira sangue-cérebro, que seria então indicada para pacientes que têm problemas neurológicos, e a gente sabe que a maioria dos pacientes com MPS2 tem problemas neurológicos. É uma terapia que já foi testada no Brasil, já foi submetida para aprovação da Anvisa e está apenas aguardando, né, a aprovação da Anvisa. Então, essa é algo que está muito próximo, né? Tem também uma terapia de reposição enzimática que já está para tipo 2 também, que está aprovada nos Estados Unidos, né? Então ela pode vir para o Brasil num espaço de tempo razoável aí, basta, né, que seja submetida para avaliação da Anvisa e possa vir a ser aprovada também. E tem terapias gênicas, né, que estão em fase final de análise aí pelos órgãos reguladores, no caso, né, pelo FDA nos Estados Unidos, né, e uma vez aprovado também podem, quem sabe, vir para o Brasil dali um pouco. Essas terapias são para mucopolissacaridose 3A, para mucopolissacaridose 2, né, são as que estão mais próximas de chegar. Então tem vários estudos aí em andamento, né, para outros tipos de mucopolissacaridose, mas eu diria que as mais próximas, né, de chegar à realidade, né, dos nossos pacientes brasileiros é a terapia de reposição enzimática que cruza a barreira para MPS2, né, essa está assim muito próxima, e depois essas outras que podem terapias gênicas para tanto também para MPS2 e para MPS 3A. Essas novas terapias, elas ao beneficiar os pacientes, por exemplo, uma terapia que é capaz de cruzar a barreira sangue-cérebro, chegar ao sistema nervoso e diminuir, digamos, a agitação do paciente, melhorar a interação do paciente com a família, diminuir as convulsões, dar mais condições do paciente progredir do ponto de vista cognitivo, né? Isso aí tem uma implicação não só para o paciente, mas para a família como um todo, né? Então são terapias que às vezes dão um pequeno benefício em termos de diminuir a progressão da doença, estabilizar, mas é um enorme ganho, né, para a família, né, de ter um indivíduo que começa a interagir melhor, que começa a ter uma relação melhor, né, com o meio ambiente, e com o seu grupo familiar, né? Então é importante que a gente comemore, né, cada benefício, né, que uma terapia dessas pode trazer para os pacientes. Por isso nós estamos muito animados aí com a chegada dessas terapias que são capazes de, principalmente de influenciar, né, beneficiar a parte neurológica dos pacientes, né, sabendo que mesmo que não representem a cura, né, ao trazer alguma estabilização, algum pequeno ganho, alguma progressão da parte cognitiva, por exemplo, isso pode trazer um benefício grande para o paciente e para a família. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, né, para todas as famílias que recebem um diagnóstico de mucopolissacaridose, né, num paciente, porque hoje o cenário está mudando bastante, né? Nós temos as terapias para mais convencionais, como o transplante para alguns casos, como a terapia de reposição enzimática já para vários tipos, e agora com a chegada dessas novas terapias que cruzam a barreira sangue-cérebro, chegam ao sistema nervoso, né? Isso traz uma grande
benefício aí para muitas desses tipos de mucopolissacaridose. E também a chegada, né, em breve, né, da terapia gênica, vai começar a chegar ali para o tipo 3, para o tipo 2, né, e aos poucos talvez vai atingir outros tipos, né. Então tem várias novidades aí chegando, né, e tem muita pesquisa em andamento, né, tem pesquisa para praticamente todos os tipos de mucopolissacaridose. Algumas ainda não são em pacientes, são pesquisas ainda em camundongos, em ratinhos de laboratório, mas são coisas que estão avançando, né? Então existe muita pesquisa sendo feita e algumas já com resultados bem animadores a ponto de chegar, né, para ser liberada para tratamento em pacientes. Então acho que é um quadro bem animador que nós estamos vivendo, né? Completamente diferente de quando eu comecei, né, lá no século passado, né, que é quando eu comecei não tinha tratamento para nenhum tipo de mucopolissacaridose. E aos poucos as coisas foram avançando, foram se mudando, e o cenário hoje é completamente diferente. Então eu queria deixar essa mensagem, né, de esperança, né, porque tem muita gente trabalhando aí para trazer novos tratamentos aí para as mucopolissacaridoses.